Bom dia, você poderia fazer uma breve apresentação sobre você, falar um pouco sua vida, né? Suas formações, suas experiências acadêmicas aí no trabalho também. Como vocês podem ver, eu estou fardado porque eu trabalho na Transalvador, sou concursado pela Prefeitura, trabalho à noite no setor de estatística e planejamento da CEMOB, Secretaria de Mobilidade. E aqui a gente coloca nosso conhecimento para implementar também vários dashboards, vários relatórios, relatórios em tempo real e todo o sistema de mobilidade da cidade do Salvador. Bom dia, me chamo Gustavo Vital, tenho 50 anos, tenho pós-graduação pela Unifax em Inteligência de Negócio, Inteligência Analítica, que é Business Intelligence and Business and Analytics, que é um verdadeiro trava-língua, né, que eles colocam americanizado para deixar o certificado mais bonito, mas basicamente é isso. Tenho MBA também pela Estácio de Sá em Ciência de Dados, ok? Trabalhei por 10 anos numa rede de farmácias, onde lá eu tive a oportunidade de implementar o BI, tive a oportunidade de implementar a digitalização de processos e a automação de processos. Hoje eu estou na Teltex Tecnologia, é uma empresa nacional e internacional, tem 5 filiais aqui no Brasil e 2 no exterior, uma em Miami, outra em Portugal. Essa empresa trabalha basicamente com toda a parte de monitoramento, CFTV, monitoramento patrimonial, estrutura de dados, arquitetura de dados, de rede, tudo que é ligado à tecnologia, desde a parte de arquitetura, a parte física até a parte lógica, a Teltex trabalha. Está dentro do seu portfólio. Lá eu estou como coordenador de tecnologia de um setor chamado Fábrica de Softwares. Então nós desenvolvemos softwares e também trabalhamos com toda a parte de estruturação de dados. E nesse seu trabalho, como é que foi a implementação do sistema de dados, do BI? Eles pediram para você ou foi uma decisão sua que você notou na empresa assim? Então, lá atrás eu consegui, na verdade eu identifiquei a necessidade de implementar o BI nessa rede de farmácias, porque estava uma verdadeira bagunça o cadastro dessa empresa, né? Era um cadastro de lojas, na época tinham mais de 500 lojas e era uma planilha de Excel. O Excel é uma ferramenta do Office bastante robusta, importante, mas não é uma ferramenta para cadastro. A gente até usa, muitas pessoas usam, eu tenho certeza que mais de 80% das pequenas e médias empresas ainda usam o Excel como um banco de dados e lá não foi diferente. Acontece que, como eu tenho conhecimento, adquirido conhecimento sobre os processos, automação de processos, eu aprendi a desenvolver softwares através do Power Apps, que é uma ferramenta também da Microsoft. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft. Eu recomendo bastante quem quiser ingressar nessa área de BI, estudar o Power BI, estudar essa ferramenta fantástica, robusta. Como eu tinha esse conhecimento, eu levei a proposta para a direção e eles apostaram. Então, esse relatório que todo mundo metia a mão, você imagina, o menino do cadastro cadastrava, a gerente operacional pegava esse cadastro, tirava, editava, excluía dados e quando cadastrava fora de um padrão, era nomes com dados, letra maiúscula, outro com letra minúscula, coluna de celular tinha número fixo, coluna de número fixo tinha celular e etc, etc, etc. Uma verdadeira lambança. Então foi o que eu fiz. Eu peguei essa base de dados, esse cadastro, coloquei na nuvem, no OneDrive, lá eu formatei toda como tabela, deixei padronizada, cada dado no seu respectiva coluna, tudo maiúsculo, e lá no OneDrive ninguém mexia além da pessoa responsável, que é o menino do cadastro. Criei um software, né, um programinha corporativo interno para que ninguém mexesse mais no Excel. Eles iam mexer através da interface desse programa, desse software, através do Power Apps. E esse software se comunicava com o Power BI. Então, o menino do cadastro, ele atualizava, editava, excluía o cadastro e esse cadastro automaticamente era atualizado no Power BI.
Porque no Power BI, foi o que eu fiz? Peguei esse OneDrive, esse arquivo, dei o devido tratamento e criei um dashboard com os indicadores, aqueles indicadores que realmente faziam sentido para o gestor. A partir de agora, o gestor não recebia uma planilha de Excel cheia de gráfico, cheia de números, cheia de colunas que ele tinha que arrastar para a direita e de lá acabava se atrapalhando, se confundindo, não conseguia tomar decisão. Então, essa foi a estrutura que eu fiz inicialmente lá atrás. O Power BI, peguei o cadastro, conectei no OneDrive. Esse cadastro era automatizado, ele era alimentado por um programa que eu criei. E esse programa alimentava o Power BI, na verdade, o dashboard, que é o relatório final do Power BI. Então, esses indicadores eles colocaram lá no telão, o diretor gostou muito, ficava vendo em tempo real, comprou uma tela de touchscreen para ele ficar mexendo, clicava assim no gráfico, o gráfico mostrava o indicador que ele queria ver. Então, passou a ser mais eficiente. Processos que demoraram, por exemplo, o menino lá que fazia um relatório em Excel, ele passava 2, 3 horas para terminar o relatório. Através dessa automação, esse relatório passou a ser feito em 30 minutos, 20 minutos. O diretor teve que arrumar outra coisa para ele fazer, né? Então eu acabei fazendo alguns inimigos lá, mas foi para o bem da corporação. Como você enxerga a evolução dos relatórios gerenciais tradicionais para dashboards dinâmicos e interativos? Bem, como eu havia dito, hoje em dia tem muita empresa ainda trabalhando com Excel, utilizando-se dessa ferramenta como banco de dados. Ela é uma planilha eletrônica para fazer cálculos, sim, pode ser utilizada para relatórios, como é ainda utilizada em muitas das das médias e pequenas empresas. Então, é necessário para aquelas empresas que queiram evoluir, queiram digitalizar, queiram parar de perder tempo, otimizar processos, minorar custos, melhorar a produtividade, sair do Excel ou mesmo migrar, fazer essa transição gradativa para o BI, porque dessa forma você vai ganhar mais tempo analisando, tomando decisão, que é o que verdadeiramente importa, ao invés de perder tempo analisando e acaba chegando a lugar algum. Posso dar um exemplo aqui. Você tiver um banco de dados no Excel, você vai ter que pegar os arquivos do seu ERP, do seu sistema, da sua empresa, seja SAP, seja um ERP qualquer. Você vai ter que pegar esses dados, vai ter que baixar e exportar, né, para Excel. Do Excel você vai ter que fazer o relatório para depois mostrar para o seu gestor. Esse relatório vai, se muito bonito, ele vai numa tabela, uma tabela enorme, cheia de indicadores. Se a pessoa souber alguma coisa do Excel, vai fazer alguns somatórios ali, colocar alguns cartões para melhorar o visual e melhorar até a parte de análise do gestor. Se você implementar um Power BI, por exemplo, você conecta ele diretamente no seu sistema SAP, no seu ERP. E toda vez que você atualizar as informações do seu sistema, no seu ERP, no SAP, o Power BI vai ser atualizado, porque ele tem essa característica de atualização automática. Então, o profissional vai apenas fazer a conexão, a integração, com esse sistema, vai fazer o devido tratamento, vai fazer uma reunião com o gestor, perguntar a ele quais são os indicadores que fazem sentido para ele e ali cria o dashboard. Então, toda vez que o sistema for atualizado, automaticamente, e aí no Power BI você tem a opção de 8 horários diferentes. Você programa 8 horários diferentes, de meia em meia hora, para que ele seja automaticamente atualizado. Então, olha quanto tempo você vai economizar, maior produtividade, maior engajamento da equipe, porque eles vão ver resultado. Então, o que eu posso identificar é que não tem mais retorno, não tem mais volta. As empresas que querem crescer, querem produzir mais, não vão ficar para trás se aplicarem o BI em seus respectivos setores. Quais foram os principais desafios técnicos nessa transição? Então, nessa empresa eu tive algumas dificuldades iniciais, algumas barreiras eu tive que transpassar, que eram barreiras de cunho técnico,
de cunho ideológico, porque as pessoas estavam ali amarradas, agarradas a esse processo de tudo era no Excel e não queriam largar por nada. Tive que convencer os gestores, mostrei cases de sucesso, os próprios concorrentes já utilizando, isso aí foi também uma jogada que eu tive para poder convencê-los. Então, além desse problema, né, dessa barreira de quebra de paradigma, eu tive problemas também com relação à equipe técnica, aos profissionais, que não tinha gente capacitada para me ajudar. Então, eu tive que treinar algumas pessoas para me ajudar nesse aspecto. Mesmo assim, essas pessoas ainda ficaram assim meio ressabiadas, vamos dizer assim, porque elas tinham até tino para essa parte de dados, já trabalhavam com Excel, são expert em Excel, mas não queriam migrar, não queriam de repente embarcar nessa, porque imaginavam que seus empregos estavam em risco. Mas eu tive que desmistificar essa ideia e aí aos poucos eu fui implementando não só fisicamente, mas na cultura da empresa. Em que momento você acha que a empresa deve migrar para os relatórios estatísticos dessa plataforma de BI em tempo real? Bem, as empresas que já estão com dados bastante robustos, que já estão crescendo, planilhas enormes. Você tem uma ideia, o Excel ele comporta até 1.048.000 linhas, ou seja, 1.048.000 registros. O Power BI, mais de 500 milhões de registros. Por aí você tira a robustez da plataforma, da ferramenta. Então, aquela empresa que está fazendo relatórios repetitivos, todo mês faz relatório repetitivo, tem que implementar o BI. Coisa que você fica fazendo todo mês, da mesma forma, faço isso, extraio daqui, alimento ali, é repetitivo, coloque, implemente o BI. Empresa que tem muitos dados sensíveis inclusive, muitos números, muitos registros, eu tenho certeza que na área de contabilidade, o que não faltam são números, o que não faltam são clientes, o que não faltam são clientes com muitos dados. Então, é imprescindível, isso aí eu digo que é a condição sine qua non, empresas da área de contabilidade implementar o BI. Empresas da área de contabilidade que não trabalham com BI, elas perdem tempo em processos repetitivos, perdem produtividade e ali você ocupa 1, 2, 3 funcionários desnecessariamente fazendo relatórios que na verdade poderia ser feito por um apenas, os outros 2 iam ser aproveitados em outro setor ou em outra atividade. Como é que o TI garante a consistência dos dados ao substituir os sistemas legados? Bem, eu entendo legados, sistemas legados, como aquele sistema que a empresa já trabalhava. Né? São sistemas arcaicos, muitas vezes sem suporte, sai um funcionário, entra outro, ele não sabe como mexer, tem aquela dificuldade. E o TI, uma das responsabilidades dele, ao implementar o BI nas empresas, é garantir justamente essa integridade dos dados. Ele precisa fazer redundância de dados através de backups e garantir também a governança e segurança desses dados, desse banco de dados. Como você avalia a maturidade do BI em uma organização? Bem, para fazer a avaliação da maturidade do BI na organização, a gente precisa identificar alguns fatores. Começa logo pelos diretores, pelos gestores. Esses diretores, eles têm a mentalidade de buscar informação, de tomar decisões baseado em dados, ou eles simplesmente fazem relatório por fazer. Chega lá, pede vários relatórios para o seu colaborador, os relatórios não vão dar em nada, vai ligar nada a lugar nenhum. Então, como é que é a mentalidade desses gestores? A empresa trabalha com algum tipo de plataforma, algum tipo de software de BI? Como é que os dados são tratados nessa empresa? Existe governança de dados? Existe backup? Tem profissionais capacitados, analistas de dados? Tem pessoas que têm competência para trabalhar com ferramentas de dados? A gente faz todas essas perguntas para saber se existe a chamada maturidade do BI de uma empresa. Seus processos são digitais? A empresa está digital ou continua com processos estáticos que não são dinâmicos? Então,
A gente faz uma avaliação baseada nessas perguntas, dentre outras. Quais são as arquiteturas de dados que você acha que são mais adequados ao BI no momento, na era moderna? Eu posso elencar aqui três principais. É o Data Warehouse, Data Lake e Data Lakehouse. Quando é que devemos optar por Data Warehouse, Data Lake ou Lakehouse? Bem, o Data Warehouse a gente vai utilizar quando a gente quer os dados mais arrumadinhos, quando a gente quer os dados limpos, a gente vai utilizar o Data Warehouse quando a gente quer os dados mais organizados, pronto já para fazer o relatório. A gente pode fazer uma analogia aqui com relação ao estante, onde tem lá os livros que estão organizados por categoria, tá? Então nós vamos utilizar também esse Data Warehouse quando a gente quer fazer dashboards mais claros, quando precisamos acompanhar indicadores do dia a dia e quando temos arquivos, dados mais estruturados do setor financeiro, aí vai do setor comercial, etc. Já o Data Lake é como se fosse um galpão onde você joga tudo lá dentro. E dados que não são estruturados, dados que são, por exemplo, tem lá arquivo de PDF, arquivo de áudio, arquivo de áudio, PDF, textos, logs, dados de redes sociais. Então, o Data Lake é isso, é como se são dados basicamente não estruturados, em grande volume também. Você joga tudo lá como se fosse um grande galpão. Já o Data Lakehouse é um pouquinho dos dois, né? Como se fosse também um grande galpão, o Data Lake, mas com dados estruturados, assim como o Data Warehouse. Então, é ideal o Data Lakehouse, quem utiliza muito são as grandes empresas, né? Então, se a gente quer guardar tudo, organizado ou não, Data Lakehouse. Como é que podemos definir padrões de governança para múltiplas fontes de dados? Bem, nós nos deparamos muito com empresas que trabalham assim, né? A empresa lá tem o RH, tem vários setores. RH tem o setor comercial, operacional, tem o setor financeiro, etc. E cada um tem seus dados. Cada setor desse tem seus dados e tipo assim, ninguém mexe. É daqui para dentro. Eles querem ter sua governança interna. Até certo ponto eu entendo, mas é importante que haja uma padronização na empresa. Então, pegar todos esses dados, um profissional de BI, ele vai fazer isso, de BI ele vai fazer isso. Ele vai pegar todos esses dados, vai identificar a fonte, de onde vem, se vem do sistema, se vem do Excel, se vem do SQL, identificou o dono, o pai da criança, né? Não, esse dado aqui é do setor financeiro, esse aqui é do setor comercial, esse aqui é do setor operacional. Catalogou esses dados, padronizou, nomeou as tabelas por setor, as colunas também nomeadas, padronizados lá, as colunas, tipo de dados. Não, aqui é alfa, aqui é alfanumérico, aqui é hora, aqui é data, etc. E depois de ter feito todo esse tratamento, essa padronização, vai lá classificar como bronze, silver e gold. O bronze são aqueles dados que estão crus, o silver, aqueles dados que já estão limpos e padronizados, e o gold, aqueles dados que já estão prontos para o BI. E aí vai padronizando, coloca tudo numa Data Warehouse, na parte de contabilidade, realmente eu indico que seja feita numa Data Warehouse, essa arquitetura, para essa padronização, porque é o BI tradicional, como a gente já viu anteriormente. Então, após isso, colocou na Data Warehouse, vai se fazer o BI, o dashboard, baseado nos indicadores de cada setor. E ali pode ter várias páginas, cada página com os seus respectivos indicadores. A gente identifica as regras de acesso, quem pode ver o que, coloca lá as pessoas que têm o administrador, a gente chama de administrador principal, né, sênior, que pode ver tudo, aqueles que não podem ver quase nada, ou seja, só pode ver o seu setor. Então, essa é outro tipo de padronização, regras de acesso. Então, depois de definido tudo isso, identificado quem vai ver o que, faz o BI e ali você publica. Então, é importante, mais uma vez, eu aqui repito, é importante que a empresa estabeleça regras de padronização, não sejam feitos de forma unilateral, cada setor resolve o seu problema, isso aí, cada um vai puxar para um lado e a empresa não vai para lugar nenhum.
E qual estratégia você utiliza para evitar sigilo de informação? Bem, essa pergunta eu acabei respondendo na anterior. Então, silos de informação nada mais é do que aquela empresa em que cada setor lá, o setor financeiro, operacional, comercial, cada um tem o seu sistema, cada um tem a sua verdade, são donos dos seus dados, isso não é salutar para a produtividade da empresa. Então é justamente, como eu falei anteriormente, pegar essas informações, pegar esses dados, coletar, tratar, padronizar, colocar numa única arquitetura, uma data warehouse, e aí sim publicar um dashboard, relatórios, cada um vai enxergar o seu. Então aquelas alçadas que eu falei, aquelas regras de acesso são imprescindíveis também para cada um consiga ver o seu relatório, mas todos os dados dentro de uma única warehouse. Como é que garante alta performance em consultas de grandes volumes de dados? Bem, eu indico o Power BI, como já falei anteriormente, é uma ferramenta da Microsoft que ela comporta uma gama extensa de dados, só que a partir de agora, para tratar de um grande volume de dados, a gente não pode mais se utilizar do Excel. Tem ali a limitação de 1.048.000 registros e até mesmo o SharePoint, que é bem menos. Né? O SharePoint é uma ferramenta da Microsoft que é muito utilizada por pequenas empresas, como banco de dados. Então a gente tem que conciliar, conectar ao Power BI uma ferramenta mais robusta, como o SQL, por exemplo. Então, é a indicação que eu dou para a gente conseguir fazer, estabelecer relatórios, criar relatórios que demandem uma gama extensa quantidade de registros de dados. É pegar o Power BI como uma ferramenta de BI e aliada a ele os dados, a fonte de dados, o banco de dados que precisa estar uma ferramenta mais robusta, como o SQL e MySQL, por exemplo. Quais práticas você aplica para modelagem dimensional eficiente? Bem, primeiro a gente precisa identificar o que é uma modelagem bidimensional. Então, para a gente fazer o tratamento de dados, a gente precisa identificar dois fatores, tabelas fato e tabela dimensão. Então, o que é uma tabela dimensão? É aquela tabela que só existe um registro. Por exemplo, a tabela de cadastro de cliente. Naquela tabela de cadastro de cliente, o cliente A só vai aparecer uma vez, porque vai estar lá o nome dele, o endereço, a idade, etc, etc, etc. Dados desse cliente. Só vai aparecer uma vez. A tabela fato é aquela tabela que tem dados, tem informações relativas a esse cliente. Por exemplo, qual foi o faturamento desse cliente no mês de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 4 de janeiro, que foi que ele comprou. Eu estou aqui dando exemplo de farmácia, viu, gente? Do cliente B, na tabela dimensão, vai fazer a relação na tabela fato. Ele comprou quantos produtos na loja tal, no dia tal, do mês tal, do ano tal. Então, para o mesmo cliente, um registro da tabela dimensão, nós temos vários registros na tabela fato. Então, é importante a gente identificar essas tabelas. Lembra lá que eu falei da padronização, identificação das tabelas? Então, a gente identificando qual tabela é a dimensão, qual tabela é fato, a gente não vai ter dificuldade na hora de fazer o devido tratamento e consequente publicação do dashboard no BI. Como o Big Data mudou a forma como empresas fazem BI? Bem, antes o BI ele olhava apenas para sistemas internos e planilhas eletrônicas, né, como a gente tinha falado anteriormente. Com o advento do Big Data, elas agora podem analisar muito mais informações. Aí você coloca redes sociais, você coloca sensores, você pode colocar comportamentos, histórico de compras, dados em tempo real através daquelas câmeras que pega a biometria facial, biometria digital. Então, o BI ele ficou muito mais rápido, ficou muito mais completo e muito mais inteligente com o advento do Big Data. Quais tecnologias de Big Data você considera essenciais no dia de hoje? Bem, as ferramentas, as principais dados para hoje. As principais ferramentas são aquelas que guardam grande volume de dados, aquelas que processam os dados rapidamente, que tratam dados que chegam o tempo todo, que organizam tudo para ser analisado, enfim.
Então, a gente pode imaginar como se fossem máquinas gigantes que organizam milhões e milhões de dados, de informações ao mesmo tempo. Como é que você consegue garantir a qualidade em dados massivos e não estruturados? Então, aí é preciso que você limpe os dados, é preciso que você tire aqueles dados duplicados, e aí no Power Query, que o próprio Power BI, Power Query também é da Microsoft, ele já tem essas funcionalidades, tá? Então, é preciso padronizar os formatos, a gente já falou muito sobre padronização aqui, verificar se tem erros e monitorar tudo sempre. É como organizar um depósito gigante. Se você não arrumar, vira um total caos. Em quais casos você acha que o Big Data não é a melhor opção? Bem, o Big Data não é recomendado quando a empresa tem poucos dados, processos mais simples. Então, nesse caso, o Big Data só vai aumentar custo e complexidade. É como se você pegar um serrote para serrar uma codorna. Então, não é o caso. Como integrar o Hadoop, Spark ou outros frameworks ao BI tradicional? Bem, essas ferramentas, esses outros aí, eu posso colocar o próprio Power Query, né? Então, são ferramentas, o Hadoop, o Spark, o próprio Power Query, são ferramentas que trabalham com os dados por trás, que fazem o ETL, dá o devido tratamento dos dados. O BI é a tela principal, é o dashboard. É como na programação a gente fala, tem o back-end, a parte de banco de dados, a parte de lógica do programa, e front-end, que são os visuais, os botões, a parte onde o usuário ele interage. Então, transportando aqui para o nosso assunto, BI, é como se fosse, por exemplo, uma cozinha. O Power Query, o Hadoop, o Spark é como se fosse a cozinha, e o BI é como se fosse o prato já servido. Não sei se essa analogia deu para entender, mas é basicamente isso. Como você lida com os dados de streaming? Então a gente precisa utilizar ferramentas que façam a captura em tempo real, captura full time, se utilizar de sensores, temos aplicativos dedicados a esse tipo de atividade, sistemas também desenvolvidos para esse fim. É como se você fizesse, vamos utilizar aí uma analogia futebol. Como se você estivesse assistindo futebol ali ao vivo, ali no estádio ou mesmo na TV. Então você não vai esperar chegar ao final do jogo para saber o placar. Então é basicamente isso. Como é que a análise preditiva se integra ao BI tradicional? Bem, o BI conta com o que já aconteceu. A análise preditiva vai dizer o que vai acontecer. Então, você juntando essas duas lógicas, você tem aí uma análise do passado, presente e futuro. Então, você vai ter muito mais produtividade, muito mais ganho em termos de informações. Na hora de tomar uma decisão, é muito mais assertivo por parte do gestor analisar um relatório que contenha também uma análise preditiva. Quais algoritmos preditivos mais agregam valor ao negócio? Então, as empresas estão se utilizando muito desses algoritmos para tomarem decisões, né? Então, você vê lá algoritmos que entregam análise de vendas, que informa riscos de inadimplência, se existem chances de o cliente sair da loja, aí entrega lá estoque ideal para você. Você vê que tem hoje em dia, aliás, já de um tempo para cá, as empresas pedem o CPF. Isso aí é nada mais nada menos do que verificar o perfil de compra. Então, isso aí são dados também que são chamados de algoritmos que ajuda o lojista, o empresário, a ter um estoque ideal, por exemplo. Quando o produto vai vender ou não. Então, é como se você tivesse um consultor ali inteligente para tratar desses dados. Em que momentos a empresa deve iniciar projetos de Machine Learning? Então, Machine Learning é aprendizado de máquina, né? ML, a gente chama de aprendizado de máquina. Uma linguagem de inteligência artificial. Então, aquela empresa que já tem os dados organizados, que tem um problema claro para poder resolver, tem tempo para poder fazer hipótese, testar a hipótese, precisa ter tempo para poder testar a hipótese. Então, aí sim, faz-se necessário, vale a pena contratar ou implementar inteligência artificial, essa inteligência artificial chamada ML, Machine Learning. Então, sem essas três coisas, essa IA não vai valer a pena, vai virar um gasto desnecessário. Como validar modelos preditivos antes de colocá-los em produção? Então, você valida testando, né? Testando o modelo com dados reais. Tá? Você não pode ficar o tempo todo ali com dados fictícios. Então, você precisa testar esses dados com esses modelos com dados reais
para ver se acerta, se ele acerta ou não. Tá? Então é como você testar um carro em várias situações antes de vender. Aquele famoso test drive que a gente chama, né? Você garante que modelos de IA sejam explicáveis para áreas de negócio? Então, nós entendemos que a função principal desses modelos de inteligência artificial precisa mostrar, por exemplo, por que ele tomou aquela decisão, quais fatores influenciaram a tomar aquela decisão, qual a confiança daquele resultado. É como se você pudesse explicar por que o médico, por exemplo, receitou um medicamento. Simples assim. Como a IA pode melhorar a experiência de dashboards e relatórios? Então, a inteligência artificial, na parte de BI, ela pode gerar insights automaticamente, dar novas ideias, né? Mostrar alertas de risco, de erros, sugerir gráficos, destacar anomalias também. É como ter um assistente olhando tudo para você em tempo real. De que forma as ferramentas de inteligência aumentada reduzem a dependência do TI? Então, a inteligência aumentada, ela permite que a pessoa faça perguntas em linguagem natural, uma ferramenta que gera respostas e gráficos automaticamente, ou seja, menos chamados por TI, aqueles famosos tickets chamados, e mais autonomia. Quais práticas de segurança devem ser aplicadas em projetos de BI corporativo? Então aqui a gente pode elencar algumas eu até já citei em perguntas anteriores. Como, por exemplo, controlar quem pode ver o que, aquelas regras de acesso que já falamos, bloquear o acesso indevido, criptografar dados, registrar quem acessou e monitorar tudo. É como proteger o cofre de uma empresa. Como garantir LGPD nos pipelines de BI? Então nós precisamos, dentre outras práticas, esconder esses dados sensíveis, né? Mostrar só o necessário, pedir consentimento ao usuário, tá? Registrar tratamentos, deletar quando preciso. Então é o básico. Então, tratar dados pessoais, dados sensíveis, com respeito e segurança, isso aí é importantíssimo na análise de BI. Senão é problema para a empresa. Qual o papel da TI na governança de dados compartilhados entre áreas? Então, o TI, aquela coisa, ele organiza, ele padroniza, ele protege os dados, como falamos agora há pouco, enquanto que as áreas, elas utilizam, elas consomem essas informações para poder o quê? Os gestores tomar decisões. Então, o TI, a gente chama que o TI é o zelador e os usuários são os moradores do prédio. Como evitar acesso indevido a dados sensíveis em dashboards? Então, nós temos essa configuração no Power BI também, chamado regra de acesso, de autenticação. Então a pessoa só vai enxergar, por exemplo, o extrato bancário dela. Então a gente falou muito sobre essa questão da segurança dos dados, falou agora há pouco do LGPD. Então é imprescindível que o TI, na hora de fazer dashboards, ele preste atenção nessas regras de acesso, as chamadas alçadas. Então coloca um login, uma tela de login, a pessoa vai logar com seu e-mail ou com seu CPF e ela só vai enxergar os dados dela. Isso tem que ser muito bem amarrado para não dar problema posterior. Como lidar com versionamento e auditoria de métricas? Então, essa questão de versionamento, ou seja, versões das métricas, a gente precisa ter muito cuidado também. Então, a gente precisa registrar, fazer o registro dessas mudanças. Quando foram feitas, quem fez essas mudanças, qual foi a alteração realizada. Então, é como você ter um histórico de adições em um documento. Não tem como fugir disso. Como o BI pode aprimorar conciliações contábeis? Então, o BI ele é importante nessa questão da conciliação bancária, porque ele consegue pegar tudo, pega todas essas informações, coloca tudo num lugar só, compara automaticamente os valores e mostra onde existem diferenças. Então, ao invés de alguém ficar ali procurando erro, planilha por planilha, linha por linha, registro por registro, o BI aponta exatamente onde está o problema de forma clara, rápida e intuitiva. Então você vai economizar aí tempo, evitando falhas humanas. Que indicadores contábeis mais se beneficiam da automação de BI? Então, os indicadores que mais se beneficiam da análise no BI são aqueles que mudam o tempo todo. Então, ou que precisam muitas vezes de contas diferentes. Então, eu posso citar receitas e despesas do mês, o DRE, né, que é o demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber. Então, o BI ele atualiza tudo automaticamente, sem precisar refazer planilhas. Como garantir que o plano de contas esteja devidamente mapeado na modelagem? Então, para garantir isso, basta seguir basicamente 3 passos. Vamos lá.
organizar o plano de contas, e aí quando eu falo organizar, não ter duplicadas ou dados confusos, né? Organizar o plano de contas. Relacionar cada conta ao seu grupo correto, também é outra informação importante. Você tem que relacionar cada conta ao seu grupo correto dentro do BI, como por exemplo, receita, ali é custo, ali é despesa, etc. Por último, testar alguns relatórios para ver se os valores aparecem de forma que deveriam, né? É como se você pegasse ali um armário e cada peça você armazenar dentro da gaveta correta. Basicamente é isso. Quais dados contábeis são mais complexos de integrar? Eu entendo como complexo, como tem mais dificuldade em integrar aqueles dados que são de sistemas diferentes. E aí a gente pode citar aqui aqueles dados que mudam toda hora. Tem muitas regras ou detalhes, por exemplo, folha de pagamento, estoque, previsões, né, valores previstos, não pagos ainda, dados fiscais. Então esses dados exigem mais cuidado para garantir que o BI entenda tudo direitinho. Então precisa saber exatamente quais são esses dados e tratar eles com muita cautela, muito cuidado e muito profissionalismo. Como o BI pode melhorar o processo de auditoria? O BI facilita a auditoria porque ele consegue mostrar tudo de forma clara e organizada através dos seus dashboards, que a gente já falou aqui. Ele consegue facilitar os auditores encontrar erros ou valores estranhos. Então ele consegue gerar relatórios rápidos e confiáveis. Ele consegue permitir rastrear histórico de dados. Isso faz com que os auditores gastem menos tempo procurando informações e mais tempo analisando aquilo que realmente importa. Como o BI melhora previsões de fluxo de caixa? Então, o BI ele pode ajudar no seguinte sentido. Ele pega ali, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele junta tudo, ele pega ali vendas, pega pagamentos, pega contas futuras, pega o histórico. Então, ele projeta com base nessas informações como é que vai ficar o dinheiro da empresa no futuro. Como integrar ERPs financeiros com soluções de BI? Então, como eu já havia dito, o Power BI ele integra com várias fontes de dados. Muitos sistemas, muitos ERPs também. Vou aqui elencar, porque não é o caso. Mas aí ele pega os dados desse ERP, limpa, organiza. Aí limpar e organizar, a gente está falando, por exemplo, do Power Query, onde dá aquele tratamento desses dados. Então ele limpa, organiza, envia para o BI. É como você exportar uma planilha, simples assim, só que com muito mais automação. Quais KPIs financeiros devem ser monitorados em tempo real? Então, KPIs são indicadores, tá? Então eu posso identificar aqui saldo bancário, contas a pagar e receber, importantíssimo, fluxo de caixa, limite de crédito, outro, risco de inadimplência. Então, tudo que muda rápido e pode prejudicar a empresa, é importante você colocar ali como imprescindível de ser analisado, como um indicador, KPI. Como o BI reduz riscos financeiros? O BI, ele mostra erros, a gente já viu lá na parte da preditiva, ele entrega tendências ruins, ele mostra atrasos, gastos que estão fora do padrão através dos gráficos lá, de forma intuitiva e prática. Então ele mostra também risco antes que eles aconteçam, ele já dá aquela questão, aquela que a gente falou sobre análise preditiva, né? Antes de acontecer, ele já está dando aquele sinal de alerta. Então dessa forma ele vai evitar sim riscos financeiros para a empresa. O que muda quando unimos finanças tradicionais com modelos preditivos? Nós falamos aqui sobre essa análise preditiva, então vamos tentar entender da seguinte forma. Você deixa de tomar a decisão no achismo, na inferência. O gestor acha que é melhor ir por esse caminho. Ele tem uma inferência a respeito de determinado dado que ele precisa tomar essa decisão. Então, você tira essa parte da decisão e passa a tomar decisões baseado em dados. Então, você passa a usar previsões. É como você dirigir com GPS. Você não vai dirigir no escuro. Você sabe para onde está indo. E de forma assertiva. Como o BI pode melhorar a segmentação de clientes? O BI acaba nos ajudando a descobrir padrões. Tipo, quem compra mais, quem compra pouco, quem pode sair da empresa, quem pode sair do seu hall de clientes, quem é mais fiel, qual o melhor dia de compra, naquele dia quem compra mais é mulher ou é homem. Então, são informações que o BI pode trazer para melhorar a segmentação dos seus produtos e portfólio. Como cruzar dados de campanhas, CRM e comportamento digital? Bom, é imprescindível que a gente fale sobre a chamada chave primária, ou seja, a informação que existe em todos esses bancos de dados.
A gente precisa juntar tudo num único lugar, num único repositório, e identificar qual é o dado que existe nos 3 bancos de dados, para que não haja confusão e ali a gente possa fazer um dashboard baseado nessas informações. Que métricas de marketing são mais impactadas por análise preditiva? Então, a gente já falou um pouco sobre isso, para não ser tão repetitivo assim. Eu posso elencar previsão de vendas, previsão de conversão de vendas, previsão de cancelamento de cliente, de contrato, valor do cliente a longo prazo, chamado LTV, dentre outros. Como o Big Data contribui para a personalização de campanhas? Então, o Big Data ela analisa o comportamento dos clientes, envia mensagem personalizada para esses clientes. É como se fosse ali a famosa Netflix da vida, fica mandando para a gente sugestão de catálogo, sugestão de filmes. É basicamente isso. Como o BI ajuda na mensuração de ROI marketing? ROI é aquele retorno de investimento. Você investe R$10, teve retorno em termos de faturamento de quanto? Então, o ROI é basicamente isso. E o BI pode ajudar sim. Ele mostra quanto cada campanha gerou de faturamento e lucro. Então, faz essa comparação, comparando o dinheiro investido versus o retorno em termos de faturamento. Quais os desafios para integrar dados e redes sociais no BI? Então, nós temos aí, no caso das redes sociais, né, uma gama de informações enorme, dados muito grandes, muito vastos, linguagem humana difícil, APIs limitadas, muita variação, muito ruído. Então, são alguns dos aspectos que dificultam essa integração com o BI, as redes sociais, né? Como o BI ajuda na redução de custos operacionais? Nós já falamos um pouco sobre esse tema, mas a gente pode identificar aqui que a inteligência de negócio ela consegue identificar desperdícios. Ela consegue mostrar também onde a empresa está gastando mais e o que deveria fazer para resolver esse problema. Então, fantástico essa parte que o BI consegue entregar para as empresas através de seus dashboards. Quais KPIs operacionais devem ser automatizados primeiro? KPIs operacionais para automatizar primeiro. Então, nós temos alguns indicadores do setor operacional que a gente precisa realmente automatizar, que a gente precisa entregar, e eles evitam que haja pouca produtividade, evitam que haja tempo de entrega muito longo, retrabalho, custo da operação ser menor. Então, é importante que a gente, o gestor, junto com o analista de dados, identifique quais são esses KPIs, quais são os indicadores que são essenciais para a análise da empresa. Como o BI e o iOS podem trabalhar juntos no chão de fábrica? Então, o BI, a inteligência de negócio, ele trabalha junto com a inteligência das coisas através, por exemplo, sensores. Esses sensores enviam dados para a empresa, o BI analisa, entrega para a empresa para que essa, a partir daí, possa corrigir essas falhas rapidamente. Então, é fundamental que estejam alinhadas essas duas tecnologias para que não haja falha no processo. Como aplicar análise preditiva para manutenção preventiva? Então, o BI pode ajudar a empresa nessa análise preditiva com relação à manutenção de máquinas, prevendo, por exemplo, quando é que uma máquina vai quebrar, vai deixar de funcionar. E aí ele se apega a vários fatores. Por exemplo, tempo de manutenção da máquina. Tem muito tempo que essa máquina fez a manutenção preventiva. Já tem muito tempo a máquina fazendo prevenção corretiva. Peças que eram para ser trocadas no tempo tal não foram trocadas ainda. Então, baseado nesses dados, até uma pessoa não precisa nem ter tanta inteligência para saber que essa máquina vai quebrar. Mas o BI passa para você de uma forma mais intuitiva, mais clara e mais assertiva. Qual é a maior dificuldade ao integrar dados operacionais em tempo real? Então, a dificuldade principal é manter tudo funcionando rápido, sem atraso, sem perder dados, sem travar. É o desafio de todo o TI fazer com que tudo esteja rodando 100%. Aquele servidor que não dá pau, que não trava, principalmente final de semana, geralmente são os dias que eles escolhem para poder travar. Então é um caos quando isso acontece. Uma das dificuldades maiores é essa. Como o BI aumenta a eficiência logística? Pode citar alguns exemplos, como mostrar melhores rotas, mostrar gargalos que podem estar ocorrendo na via, atrasos, custo e oportunidade de otimização de tempo, etc. Como promover cultura data-driven entre equipes? Então, esse é um desafio
que todo analista de TI, analista de dados tem. Ele precisa treinar pessoas, precisa mostrar resultados rápidos, facilitar acesso aos dados. São premissas básicas para que a cultura do Data Drive seja implementada dentro de uma empresa. O que impede o usuário de adotar o BI no dia a dia? A gente pode citar, a gente já falou a respeito disso, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, aquele analista que cria dashboards confusos, cheio de número, cheio de cores, então aquela poluição visual. Além disso, números que não fazem sentido, treinamento que não é dado, aquele usuário que não foi dado o devido treinamento, ele normalmente vai se desestimular a utilizar a ferramenta. Falta de confiança nos dados, nos números, veio de onde. Então, são situações que trazem impedimento, um bloqueio por parte dos usuários adotar o BI na empresa. Como capacitar áreas de negócio para autonomia em BI? Então, a gente consegue dar autonomia dando treinamento, como eu falei anteriormente, criando dados organizados, modelos prontos e liberando acesso de forma segura. Importante isso. Qual o papel da TI na democratização de dados? Então, para ser bem direto, é garantir que os dados sejam seguros. Falamos muito sobre segurança de dados, governança, né? Organizados, dados seguros, dados organizados, de fácil compreensão, fácil acesso, sem travar e que tenha a usabilidade correta. Então, a parte do TI para democratizar dados são esses, dentre outros, mas os principais são esses fatores. Quais critérios você usa para escolher ferramentas de BI? Então, mais uma vez, ferramentas que tenham facilidade de acesso, tenham um custo-benefício ok, velocidade, seja rápido de processamento, tenham integração com outros sistemas, Power BI já falei também, segurança da informação, dos dados, suporte à comunidade, ou seja, aqueles fóruns, né, para tirar dúvida. É importante também, nós não falamos sobre isso, mas é importantíssimo que essas ferramentas, a ferramenta que for comprada, que for adquirida, implementada, tenha sim suporte com comunidades, com fóruns para tirar dúvidas, para poder um ajudar o outro nas dúvidas, nos erros e nos acertos. Como comparar Power BI, Tableau, Qlik e Looker na prática? Então vamos lá, Power BI, ele é barato, ele é fácil para empresas que já usam o Microsoft, que ele é uma ferramenta da Microsoft, como eu já falei lá atrás. A interface dele é fácil, é intuitiva. Para quem já usa, quem já mexe com Word, Excel, PowerPoint, não vai ter muita dificuldade em utilizar o Power BI. O Tableau, ele é mais utilizado, ele é melhor para visualizações mais avançadas. Né? Empresas que têm visualizações mais avançadas, recursos mais avançados, sim, pode utilizar-se do Tableau. Apesar de, particularmente, eu não gosto muito da interface desse programa. O Qlik, ele é rápido, ele é bom para análises mais complexas. Então, realmente, quem precisar fazer análises mais complexas vai utilizar o Qlik. O Looker, ele é ótimo, aí já Google, né? Ele é ótimo para empresas que já estão com nuvem no Google, a chamada Cloud Computer, que é computação em nuvem. Então, o Looker, ele é utilizado muito para essas empresas que já estão com a nuvem no Google, por ser uma ferramenta dessa empresa. Que tipo de projeto exige ETL avançado em vez de Power Query? Então, nós vamos utilizar dados grandes, nós vamos utilizar ETL avançados. Complexos, precisam de automação, nós vamos utilizar de automação pesada, nós vamos utilizar dados avançados. Aqueles dados comuns, rotineiros, que não tem tanta sujeira, vamos dizer assim, que estão mais ou menos alinhados, estão mais ou menos limpos, mais ou menos estruturados, aí a gente usa o Power Query mesmo. Quando utilizar ferramentas de orquestração, no caso Airflow, Data Factory, etc. Nós vamos utilizar essas duas tecnologias, esses dois orquestradores, quando existir muitas tarefas que precisam rodar na ordem correta, sem falhas, sem gargalos e sem travamentos. Então aí você vai se utilizar dessas duas ferramentas. Como o BI pode se integrar a APIs e microserviços? Então essa integração é feita pegando esses dados diretos do sistema, você pega direto lá do sistema, através de conexões automáticas. Então é como se o BI conversasse com esses sistemas o tempo todo.